O megalodonte foi o maior tubarão que já existiu. Além disso, é um dos maiores peixes e o maior predador da história da Terra. Sabe-se que eles atingiam um comprimento de até 21 metros. Isso é mais de 3 vezes maior do que o maior tubarão-branco já registrado. Verificou-se também que as fêmeas tinham cerca de 2 vezes o tamanho dos machos. O megalodonte poderia engolir um carro pequeno sem que ele sequer tocasse os dentes, se os carros estivessem por perto na época. Seus dentes podiam crescer até mais de 18 centímetros de comprimento. Parece que vamos precisar de um barco maior, e é melhor fazê-lo banhado a aço, pois esse tubarão pode facilmente morder através de navios. Este terror subaquático podia romper um navio ao meio, com a maior força de mordida já calculada em qualquer animal, vivo ou extinto. A força de sua mordida feroz era de até 20 toneladas. Isso é cerca de 108 mil vezes a força de um ser humano, e 10 vezes a da mordida de um crocodilo moderno. Sua mordida era tão forte que faz com que a mordida do T-Rex pareça tão poderosa quanto a da minha avó, depois que ela tirou a dentadura. Na verdade, o Meg era tão grande e poderoso que não tinha predadores naturais. Era o rei não coroado dos mares, nadando livremente de oceano a oceano. Essa criatura cosmopolita foi encontrada em todo o mundo, das Américas à Europa, Austrália e Japão, assumindo que havia países naquela época. Fósseis do Meg foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Todo mundo pula a Antártica. A ciência nos diz que o megalodonte foi extinto há mais de 3,6 milhões de anos. Mas eles ainda poderiam estar vivos nas profundezas mais profundas do oceano? Apenas cerca de 80% do oceano foi explorado. E seu ponto mais profundo, a Fossa das Marianas, fica a mais de 11 quilômetros de profundidade. Então quem sabe o que pode estar à espreita no fundo? Se você conseguisse chegar tão fundo assim, é improvável que se deparasse com o Meg. Os tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida profunda no oceano seria muito fria para as feras. E a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar serem esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por perto, mas não é impossível. Algumas boas notícias. Se você encontrar um, é que é improvável que o tubarão o coma. Você é uma refeição muito pequena para o megalodonte, mesmo que tenha alguns amigos consigo. Esse cara come baleias com mais de 15 metros de comprimento, mas, se você estiver dando uma festa na praia, é uma história diferente. Em uma praia cheia de nadadores, o tubarão pode muito bem se arrastar, pegando vários humanos em sua boca gigante, sem sequer mastigar. Mas espere, vamos retroceder. Como o tubarão derruba uma baleia de 15 metros? Primeiro morde suas barbatanas, tornando a baleia incapaz de nadar para longe. Em seguida, casualmente, mastiga pedaço por pedaço. Devido ao seu tamanho, os tubarões tinham que consumir mais de 1 tonelada de comida a cada dia, apenas para se sustentar. Toda essa comida tornou o megalodonte extremamente pesado. Eles variavam entre 50 até mais de 100 toneladas. Para se ter uma ideia, isso é aproximadamente o mesmo que 7 a 16 elefantes africanos machos adultos. Para encaixar toda essa comida, suas mandíbulas precisavam se abrir bem. A mandíbula de um megalodonte poderia ter cerca de 3 metros de largura. Isso é facilmente grande o suficiente para engolir 2 humanos adultos lado a lado. O temível nome megalodonte vem de 2 palavras gregas, megas, que significa grande, e odonte, que significa dente. Combinadas significam dente grande, e esse animal certamente faz jus ao seu nome. Um único de seus dentes tem o mesmo tamanho de uma cabeça humana. Ele tinha 276 dentes enormes no total, em 5 fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns gatos dentes de sabre e o T-Rex tinham dentes consistentemente maiores. Esse é um confronto ao qual eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos modernos. Eles literalmente desapareceram, deixando pouquíssimos vestígios. Os cientistas acreditam que, com o tempo, o nível do mar caiu e a temperatura do oceano caiu rapidamente. Mais de 1/3 de toda a vida marinha foi dizimada à medida que os oceanos esfriavam, e o número de animais no fundo da cadeia alimentar despencou. Isso teve um efeito catastrófico nos predadores famintos no topo. Desculpem aí, pessoal. Tornou-se muito frio para esses tubarões amantes do sol também, o que dificultou a reprodução deles, já que davam à luz em águas mornas. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão-branco gigante, mas este é apenas um mito comum.
Na verdade, os ancestrais do tubarão-branco de hoje existiam ao mesmo tempo que o Meg. Mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão-branco era um caçador melhor, usando seu tamanho menor e agilidade para agarrar a presa do Meg rapidamente. Ele também era conhecido por comer filhotes do Meg, que tinham apenas metade do tamanho. Isso não ajudou com toda a coisa da extinção. Mesmo os megalodontes filhotes eram enormes, chegando a pouco menos de 2 metros. Embora um tubarão-branco não fosse páreo para um megalodonte adulto em uma batalha frente a frente, ele com certeza não tinha medo de roubar sua comida. Isso fez com que apenas os peixes e baleias maiores sobrassem para o Meg, mas seus suprimentos alimentares começaram a acabar quando as baleias nadaram para os novos mares mais frios. As baleias se adaptaram para preferir as temperaturas mais frias, deixando nosso amigo Meg para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados até a extinção pela era glacial. Em vez de um tubarão branco, o megalodonte é mais parecido com um tubarão cabeça chata moderno. Tinha um focinho curto, uma mandíbula inferior plana e enormes barbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que sejam, esses tubarões estavam realmente cuidando das suas famílias. Várias áreas de berçários de megalodonte foram descobertas na Flórida, Maryland e Panamá. Eles deram à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso descobrindo muitos dentes minúsculos de megalodonte encontrados nessas áreas. Será que eles também tinham babás? Mas por que há tantos dentes de megalodonte por aí para analisarmos? Devido aos seus hábitos alimentares confusos e agressivos, os tubarões perdem os dentes regularmente. Eles perdem um conjunto de dentes a cada 1 ou 2 semanas. São 40 mil dentes ao longo da vida. Eles devem arrecadar uma fortuna da fada dos dentes. Por causa disso, seus dentes caíam continuamente até o fundo do oceano. Felizmente para nós, eles também são a parte mais dura do esqueleto de um tubarão. E é por isso que tantos dentes sobreviveram e se fossilizaram. É justo dizer que as primeiras descobertas de dentes de megalodonte confundiram as pessoas. Em um primeiro momento, acreditava-se que os dentes do Meg eram línguas petrificadas de antigas serpentes. Até recebiam o nome de glossopetra, ou língua de pedra. Também é um mito comum que o megalodonte viveu junto com os dinossauros, embora isso teria sido muito interessante. Os dinossauros foram dizimados há cerca de 66 milhões de anos, mas os megalodontes vieram muito mais tarde. O fóssil de Meg, mais antigo, tem apenas cerca de 23 milhões de anos. Mas é complicado identificar a data exata. Afinal, os calendários ainda não haviam sido inventados. Eles se extinguiram antes mesmo dos humanos evoluírem. O Homo sapiens mais antigo, que é um nome chique para os primeiros humanos, surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Mas e se o megalodonte não tivesse sido extinto? As populações de baleias diminuíram drasticamente desde que esses caras estiveram por perto. Então, haveria muito menos baleias para eles comerem. As baleias também ficaram muito mais inteligentes e aprenderam novos movimentos defensivos, tornando-se muito mais difíceis de derrubar. Estima-se que os megalodontes comiam cerca de 12 toneladas de comida por dia. Se eles ainda estivessem por perto e comendo tanto assim, seriam forçados a comer peixes menores, e mal haveria peixes grandes suficientes para nós, humanos, sobrevivermos. Os megalodontes também seriam capazes de rastrear barcos de pesca e roubar o peixe que os pescadores trabalharam duro para coletar. É seguro dizer que veríamos muito menos peixes nos corredores do supermercado do bairro. À medida que nossas temperaturas oceânicas estão esquentando novamente, os tubarões também prosperariam e se reproduziriam mais rapidamente do que nunca. Haveria cada vez mais dessas gigantes máquinas de comer na água, reduzindo ainda mais nosso suprimento de peixes. Isso também causaria grandes problemas para navios de carga e de cruzeiro. Imagine dar de cara com uma dessas feras enquanto você toma sol no convés. Até os frequentadores da praia seriam duramente atingidos. Megalodontes davam à luz em águas rasas. Então, muitas de nossas praias favoritas rapidamente se tornariam perigosos locais de criação de tubarões. Ei, para onde foi aquela partida de vôlei de praia? Estavam jogando agora mesmo.